E aí pessoal, aqui é o Dário, engenheiro, consultor e suporte técnico aqui da Irmãos Salfates. Hoje eu venho trazer aqui para vocês a parte 2 do vídeo que eu comecei falando sobre adaptação de inversores. Eu fiz a parte 1 desse vídeo, onde eu utilizei como exemplo o XF10, modelo antigo, que ele não é mais fabricado, ele saiu de linha, né? A única coisa que você pode encontrar por aí é estoque sobressalente. Então, se você vai precisar comprar um equipamento novo, vai ter só esses dois, o G-Drive Mini e o G-Drive Pro. E ainda no vídeo do XF10, modelo antigo, a gente conversou sobre os parâmetros básicos de operação deste inversor e de todo inversor. Basicamente, todo inversor de frequência vai estar trabalhando com os parâmetros que eu conversei no último vídeo. E eu mostro para vocês como analisar isso, como você analisa a ligação de um inversor antigo, tanto acompanhando os parâmetros ou não, para poder adaptá-los para um novo. Essa segunda parte desse vídeo eu vou estar falando só sobre a ligação e parametrização destes modelos de acordo com o antigo. A gente determinou a ligação e a parametrização que nós tínhamos no inversor antigo e vai jogar elas nesses dois. Eu vou estar mostrando para vocês passo a passo, tudo certinho, tudo bonitinho. Vamos lá? Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Antes de começar, eu só queria lembrar vocês que eu também já fiz um vídeo sobre a apresentação do AG Drive Mini e do AG Drive Pro. A gente já lançou ele no YouTube, já tem alguns meses, se eu não me engano. Então, se você quer saber sobre esse carinha, o porquê que mudou e afins do gênero, o que muda de um modelo para o outro, eu peço que você dê uma olhada nesse outro vídeo, porque eu não vou estar dando tanta atenção a esses detalhes hoje. A gente vai ter um vídeo mais sobre aplicação, um vídeo mais prático hoje. Beleza? Vamos lá? Hoje eu vou dificultar um pouco as coisas, que eu imagino que é o tipo de coisa que você vai passar no seu dia a dia como técnico ou aplicação no geral. No último vídeo a gente tinha esse inversor que está funcionando, tudo bonitinho e tudo mais, a gente tinha uma ligação feita, já tinha alguns parâmetros que estavam salvos no inversor. E a gente utilizou isso como base. Primeiro, a gente deduziu o que estava sendo feito através das ligações elétricas que nós tínhamos no Borner e nós confirmamos isso, mas do meio para o fim do vídeo, a gente confirmou essas informações através desses parâmetros. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou partir do pressuposto de que esse inversor ele foi trocado porque, por algum motivo que até o momento eu não sei, ele queimou. Então eu não tenho acesso aos parâmetros anteriores, aos parâmetros que estavam programados nele, porque ele queimou, ele não funciona. Para simular isso, eu desliguei a alimentação, né? Então tudo que eu vou poder colocar aqui é o que eu sei sobre o meu processo. Então são coisas que variam de processo para processo, de acordo com aquilo que eu expliquei no outro vídeo. Por exemplo, tem alguns tipos de máquinas que não podem trabalhar muito rápido. O eixo do seu motor não pode girar em 100%. Às vezes ele está mexendo massa, ou uma batedeira industrial, ou alguma coisa assim, que tem que estar numa velocidade controlada. Não pode estar rodando a 1700 RPM, por exemplo. Então, a partir daí, esse é o tipo de coisa que se chama informação de processo. Eu sei que eu não posso colocar a uma velocidade tão alta. Outro exemplo de informação de processo, as rampas. Rampa de aceleração e rampa de desaceleração. Ainda nesse exemplo que eu falei sobre uma batedeira industrial, se eu não sei as informações que estavam programadas, eu vou precisar fazer uma dedução baseada em dados. Então, não é misticismo, não é esse tipo de coisa. A gente precisa adaptar o processo de acordo com a aplicação. Se ainda for uma batedeira industrial, eu tenho que me perguntar: o que essa batedeira está batendo? Vamos dizer que seja uma indústria alimentícia, ela está batendo massa para pão, por exemplo. É uma dessas maceiras grandes que está batendo massa para pão. Se o inversor que está acionando o motor
começar a girar a batedeira enquanto já tem massa lá dentro, eu sei que ele vai ter dificuldade para poder sair do zero, certo? Porque se o eixo não está livre, por algum motivo que seja, se tem alguém segurando o eixo, ou se tem massa, ou se tem carga na minha aplicação, significa que ele vai ter sim uma dificuldade para poder sair do zero. Se ele tem esse tipo de dificuldade, significa que eu preciso colocar minha rampa, a rampa de aceleração e a rampa de desaceleração. Se essa dificuldade eu considerar que é grande para o meu motor, então eu vou aumentar esse tempo. Então se eu coloquei muita massa, vamos dizer que eu vou ajustar a minha rampa de aceleração para 20 segundos. Quer dizer que vai chegar na frequência programada em 20 segundos. Dessa forma, ele vai conseguir trabalhar depois disso, todo o processo bonitinho. Depois que for desligar a máquina, a gente não tem tanta necessidade de parar com uma rampa suave, a gente pode parar em pouco tempo. Eu vou colocar ele para 5 segundos. Lembrando, como eu falei, esse é o tipo de aplicação que eu estou simulando, porque eu hipoteticamente não sei o que estava no meu processo antigo e eu estou adaptando esses inversores para o meu processo novo, ok? Por último, eu falei agora sobre as informações de processo, agora a gente vai conversar um pouco sobre as informações de operação. O que são as informações de operação? Vocês lembram que tinha bastante fio instalado no meu outro inversor. Vamos dizer que eu, pessoalmente, que sou o técnico responsável pela manutenção desse aparelho, não sei como a máquina funcionava, não fazia parte da minha rotina, não sei o que ela fazia, não era eu que estava operando a máquina, eu só sou o rapaz da manutenção. Eu preciso conversar com quem trabalha com essa máquina normalmente, então vou perguntar para o operador, o que você mexia? Quais eram os botões que você mexia? Ele vai me falar, olha, eu tinha ali um potenciômetro ou uma chavezinha, sei lá, para poder fazer o controle da velocidade, e eu tinha 2 botõezinhos, um que ligava o motor e o outro que definia o sentido de giro. Mas, por exemplo, se é uma máquina, se é uma maceira que ela está batendo massa e coisa assim, ela sempre rodava para um lado, então esse último botão eu nem mexia. Vamos dizer que isso foi o que o meu operador me disse. Beleza, a partir daí eu já consigo montar esse tipo de processo, porque a gente já definiu, de acordo com a aplicação, que ele não vai rodar em 60 Hz por conta da massa, então ele não pode bater a toda velocidade, então a gente vai colocar ele em uma frequência mais baixa, e sabe que ele vai ter dificuldade para sair do zero, então vou colocar uma rampa de aceleração um pouco maior e uma rampa de desaceleração um pouco menor, porque para poder parar ele não vai ter muita dificuldade, é só a massa ali, só a inércia já vai ser capaz de poder frear. E por último, eu tenho como deduzir a ligação. Eu sei que ele fazia o controle da frequência, que no caso o operador passou, que seria o controle da velocidade através de um potenciômetro externo, e ele também fazia o controle da partida e da parada através de um botão externo. Beleza, com isso eu já consigo programar esse inversor. Bom, pessoal, em cima das informações que a gente já trabalhou nos 2 últimos vídeos, basicamente sobre aquela lista de parâmetros essenciais que todo inversor de frequência vai ter, e também das coisas que nós conversamos aqui nesse vídeo, tanto as informações de processo, tanto as informações de operação. A gente conversou sobre essas 2 coisas, a gente tem aqui o processo de adaptação. O que acontece? Eu fiz a minha ligação de acordo com o que eu encontrei de informação com o operador, então agora eu tenho realmente um potenciômetro para poder fazer o controle da frequência externamente e tenho uma chave para poder fazer a partida externamente. Lembra quando, no exemplo que eu dei, o operador ele falou, eu tinha uma outra chave que a gente quase não usava, que simplesmente fazia o controle do sentido de operação do motor. Eu justamente não coloquei ela aqui para poder falar algo muito importante, que é, se você não sabe o que aquela função ao certo fazia, então não mexa, é melhor deixar do jeito que está.
O que acontece? Desse jeito que eu fiz essa ligação, esse nosso processo hipotético, ele sempre vai girar para um lado e não vai correr o risco de girar para o outro lado e dar algum tipo de problema na engrenagem e afins do gênero. O inversor é capaz sim de definir o sentido de giro, só que a ligação que eu fiz não permite isso, porque eu coloquei só uma chave para poder ligar e desligar. Então, externamente, o meu operador nunca vai conseguir fazer a alteração do sentido de giro. E esse tipo de informação é muito importante quando você tem um processo de risco que pode acontecer algum tipo de coisa, algum tipo de acidente, tanto com a máquina ou com o próprio operador ou alguma coisa assim. É melhor nesse tipo de exemplo você não deixar do que deixar e acontecer algum tipo de problema. Se o operador ele não estava usando, então não tem motivos para poder permanecer. Joia? Enfim, basicamente se você veio aqui para poder ver a comparação de parâmetros do inversor antigo para o inversor novo, eu vou estar deixando uma lista bonitinha aqui na descrição dos parâmetros, parâmetro a parâmetro, frequência mínima, máxima, o controle externo, enfim, vou estar deixando tudo bonitinho aqui na descrição para você poder fazer esse controle de operação. E a ligação, que é o que eu vou mostrar agora, não muda muito de um inversor para o outro. Basicamente, em todo inversor de frequência, pode parecer que foi uma emenda, mas é só uma marcação. O borne do meio do potenciômetro sempre vai na entrada analógica. Então, se você tiver com um inversor aí na sua frente que não fala uma entrada para o potenciômetro, se ele falar entrada analógica, você sabe que vai sempre ser o borne do meio. As extremidades do potenciômetro sempre vão num borne comum, num DCM ou um ACM, né? Dependendo do tipo de inversor, e a alimentação, que nesse caso para sinal é 10 volts. Então você tem as extremidades e você sabe que o mais importante, que é o meio, sempre vai na entrada analógica. Então disso eu posso trabalhar sem problemas. Aqui eu tenho o borne 2, que é a minha entrada analógica, o borne 1, que é o 10 volts, e o borne 3, que é o comum, é o borne comum. E a ligação da minha chave também não ficou muito complicada. Eu tenho uma extremidade do fio sendo ligada no borne 3. Pô, Dário, por que você ligou o fio do botão de partida no borne 3, sendo que está sendo usado pelo potenciômetro? Porque nesse caso da Geon, o borne comum é válido tanto para as entradas digitais como para a entrada analógica, entendeu? É por isso que eu liguei nesse mesmo borne, porque esse é um borne comum, independente do tipo de sinal de entrada. E a outra extremidade do fio eu liguei na entrada digital 1. Então, dessa forma, a gente vai poder fazer a partida e parada do motor de acordo com esse tipo de chave. Vamos ver funcionando? Deixa eu ligar ele aqui para vocês. O inversor ele já está programado de acordo com a lista de parâmetros que eu vou deixar aí na descrição. E vamos ver se de acordo com a aplicação e as descrições que nós encontramos até o momento, funciona. Então eu tenho uma chave externa para poder fazer a partida. Na hora que eu jogo ele já apareceu on ali, legal. Só que a minha frequência ela está zerada, ele está parado. Então mesmo eu tendo acionado o meu botão, o meu motor ele não está girando. Ele vai passar a girar depois que eu alterar a frequência de processo através do potenciômetro. Se eu jogar aqui para o máximo, por exemplo, para 60, ele vai chegar em 60 Hz em 20 segundos. Justamente devido àquilo que a gente tinha comentado sobre a rampa de aceleração, a dificuldade que o inversor vai ter para poder sair do zero. E para poder sair de 60 e ir para zero, a gente colocou em 5 segundos, que foi o que nós tínhamos definido no nosso exemplo. Beleza? Bom, gente, por hoje é só. A minha intenção com esses dois vídeos, tanto a parte 1 como a parte 2, era justamente te dar um geral sobre inversor de frequência. A partir destes dois vídeos, agora você já consegue adaptar qualquer outro inversor para a Geon, da mesma forma que você consegue adaptar a Geon para qualquer outro inversor. Então agora você tem um conhecimento um pouco melhor sobre esses equipamentos.
Enfim, como eu tinha comentado antes, se você quer mais informações específicas sobre o AG Drive Mini e o AG Drive Pro, tem um vídeo específico para eles que eu fiz no canal alguns meses atrás, assim como para o XF10, o XF, a linha XF anterior da própria AG1, que você não vai mais encontrar disponível no mercado, a não ser que seja mantido por estoque. E, enfim, para poder dar um resumo de tudo o que foi feito, a partir destes vídeos, agora você já sabe quais são os parâmetros essenciais e universais que abrangem todos os inversores de frequência de todas as marcas. Então, você já sabe o que procurar se for adaptar um processo para novos inversores e afins do gênero. Você sabe também como investigar um processo para poder saber como ele funciona e adaptar o novo inversor para isso. E a gente também viu sobre as especificações dos inversores, tanto da linha antiga tanto para a linha nova, que tem vídeo específico sobre cada um deles aqui e como que eu fiz essa ligação e o funcionamento do meu sistema. Certo? Pessoal, se ficou alguma dúvida nesse vídeo de 2 partes, esse ficou um pouco longo, sinto muito por isso. Pode deixar aí nos comentários ou pode ligar aqui para a Salfate. Se você tem interesse em colocar um AG Drive no seu processo, pode entrar em contato com o nosso time de vendas. A gente tem engenheiros especializados para poder atender a sua aplicação da melhor forma possível, ok? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar esses 2 vídeos para quem você julgar necessário para o seu time de manutenção da sua empresa ou para você mesmo. É sempre bom manter esse tipo de conhecimento em alta, ok? Então, até a próxima, pessoal!